Hello guys, what's up? I'm fine, thanks. Nas próximas aulas, nós iremos iniciar aqui agora alguns conteúdos um pouco mais avançados. Nós iremos sair do básico do inglês para o intermediário, realmente intermediário agora. E aí eu gostaria muito da sua participação, comentando aí embaixo sobre o que você tem achado, o que você evoluiu, o que você não gostou. Comente, critique, mesmo que seja uma crítica não tão agradável, mas que você participe das aulas, porque o curso é voltado para você que tem esse sonho de ser fluente em inglês. Então, esse feedback é necessário para nós sabermos o que devemos melhorar ou até mesmo manter, né? Então, na aula de hoje nós vamos começar falando sobre biography. Biography. Do you know biography? Então, a biografia, né? Falar de si mesmo, né? Talk about myself, nesse caso. Então, eu coloquei alguns aspectos aqui para que a gente possa trabalhar em cima deles. Alright? So, let's go. A primeira que eu coloquei é sobre justamente falar sobre a idade. Então, nesse caso, nós temos I'm 34 years old. I'm 34 years old. Nesse caso, né, a gente tem aí, eu tenho, né, 34 anos. Enquanto a gente em português usa muito o verbo ter, né, que é um verbo de posse, em inglês usamos o verbo to be, porque a idade é passageira e ela não nos pertence. Então, nesse caso é I'm e não I have. Então, I'm 34 years old. É sempre comum usar o years old no final, mas ele é meio que optativo. Alright? Let's go. Next. We have I'm an architect. I'm an architect. An architect. I'm an architect. I'm an architect. Eu sou um arquiteto. Você poderia facilmente trocar o architect e colocar o teacher. I'm a name teacher. I'm a teacher. Nesse caso, o and sairia, né? Porque a outra palavra iniciaria com o som de T, e T é consoante, então nesse caso seria I'm a teacher, por exemplo, certo? Como aqui iniciou com a vogal, a letra com som de vogal, então nesse caso é N. Let's go. Next. I live in São Paulo. I live in São Paulo. I live in São Paulo. Quando a gente fala isso, a gente pode facilmente substituir São Paulo por qualquer outra cidade. Por exemplo, I live in Aracaju. I live in Belo Horizonte, né? Mas sempre bom você dar um complemento a essa frase, certo? Por que complemento? Porque às vezes você não nasceu e mora na mesma cidade, você teve uma modificação, né? Então você pode falar o quê? I live in São Paulo, but I'm originally from Belo Horizonte. I live in São Paulo, but I'm originally from Belo Horizonte. I live in São Paulo, but I'm originally from Belo Horizonte. I live in São Paulo, but I'm originally from Belo Horizonte. E aí, quando você também vai se referir ao ano que você nasceu, existem duas dicas. A primeira é usar o verbo to be in the past, né, o verbo to be no passado, que nesse caso é was, para quando o sujeito for I, certo? E usar essa palavrinha aqui, ó, born. I was born in. E aí, nesse contexto, nós colocamos o ano de 1967, né? 1967. Nesse caso, normalmente, quando a gente vai falar o ano com relação à data de nascimento, nós falamos os dois primeiros e os dois últimos, certo? Os dois primeiros e os dois últimos.
Ou seja, os dois primeiros, 90. E os dois últimos, 67. 67. Certo? Let's go. Você pode falar também com relação à cidade onde nasceu, né? Aí você pode usar o quê? I was born in Belo Horizonte. I was born in Belo Horizonte. Ou quando você vai usar justamente o que? O estado, né? A origem. Aí você deve usar o from. I'm from Bahia. I'm from Bahia. I'm from Bahia. Ou seja, eu sou da Bahia, né? Eu nasci lá na Bahia, né? Me cresci na Bahia. I'm from Bahia. Ou você pode usar o que? I grew up in Porto Alegre. I grew up in Porto Alegre. I grew up in Aracaju. I grew up in Salvador. I grew up in Vitória. Então, nesse caso, nós temos essa expressão, né? Esse phrasal verb, grew up, que quer dizer cresci, né? Ele é usado no passado, né? Aí você pergunta a pessoa, onde você cresceu? Aí você vai dizer o quê? Grew up in. I grew up in Porto Alegre, né? Lembrando que eu sempre coloco entre parênteses, são substantivos que normalmente a gente pode trocar por qualquer outro. Let's go. Next. I spent most of my childhood in. 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 Eu passei a maior parte da minha infância em, por exemplo, né? Aí você pode colocar no lugar da reticência, você pode justamente colocar alguma coisa, né? Para complementar. Por exemplo, você pode dizer I spent most of my childhood in Aracaju. Eu passei a maior parte da minha infância em Aracaju. Aí você pode usar também, né, uma expressão que é mais americana, né? Que eles usam muito isso, né? I spent my summers in. I spent my summers in. Ou você pode facilmente substituir o sujeito, né, que não foi sozinho que você passou com alguém, né, por exemplo, a família. Você pode dizer o quê? We spent our summers in. Olha, eu passei a maioria dos meus verões, né, em tal lugar, né? Eu gastei, né? Eu passei, né? A maioria do meu verão, né? Que é no sentido de férias, né? No sentido de vacation. Então, quando você fala assim, summers, não é necessariamente, né, a ideia de você falar sobre a estação do ano, né? Outra forma de você falar é justamente esse aqui, ó. My parents are from Fortaleza. Or, se eles ainda estão vivos, ou se infelizmente, né, eles já partiram dessa para uma melhor, você vai usar were. My parents were from Fortaleza. My parents were from Fortaleza. Então, lembrando, né? Vivos, are. Se eles já estão dead, então were. My parents were from Fortaleza. Uma dedicação intensa para você usar para falar sobre sua infância é quando você usa justamente isso aqui, ó. When. Esse when é uma ênfase para dar um início à sua fala, que você vai justamente mostrar que é algo remetido ao seu passado. Então você vai falar o quê? When I was 12, we moved to. Então você vai usar, né? Aqui há um pequeno erro, mas peço que vocês relevem, né? Nós temos aqui um errozinho de digitação, mas dá para notar o que eu estava explicando. Então você vai falar o quê? When I was 12, we moved to. Lembra que eu falei aqui em cima que, ó, esse years old, ele é basicamente optativo. Nem sempre você vai usar, certo? Mas
Caso você use, não tem problema. Você poderia facilmente falar o quê? When I was 12 years old, we moved to... quando nós tínhamos 12 anos, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, nós mudamos para... E aí você coloca no lugar dessas reticências aqui, você colocaria facilmente o quê? O nome de uma cidade. Então você pode dizer, por exemplo, when I was 12, we moved to Florianópolis, né? É um exemplo, por exemplo. Nesse lado aqui, nós temos agora para falar sobre um pouco mais da origem familiar. Então, nós podemos falar o quê? I come from a big family. I come from a big family. Né? Normalmente, né, as famílias antigas são maiores, mas nesse contexto nós podemos também falar que ela não é tão grande assim. Né? Então, você pode falar come from a small family. I come from a small family. I come from a small... Tem que botar esse azinho aqui, que é um artigo. A small family. I come from a small family. Olha, eu venho de uma família pequena. E aí você pode falar sobre os seus pais, usando um adjetivo, né? Então você pode, por exemplo, falar My parents were very strict. My parents were very strict. My parents were very strict. Nesse caso, né, meus pais eram muito rígidos, né, na minha infância. Né, meus pais eram bem severos, né, comigo, né? Aí a gente tem, novamente, mais um errozinho aqui de digitação. Eu peço que vocês relevem, por favor. Mas, vamos lá. Então, nós podemos falar o quê? My parents pretty much let us do whatever. My parents pretty much let us do whatever we wanted. Tá. My parents pretty much let us do whatever we wanted. Né? Meus pais permitiam, né? Nos deixavam fazer quase tudo, né? Nos deixavam fazer quase tudo que nós queríamos, né? Então, é ao contrário dessa frase aqui de cima, né? Enquanto aqui nós temos My parents were very strict, né? Meus pais eram bem rígidos. Nessa outra nós temos o contraponto, né? My parents pretty much let us do whatever we wanted. My parents pretty much let us do whatever we wanted. Certo? E aí a gente pode complementar com I was spoiled. I was spoiled. I was spoiled. Ou seja, eu fui mimado, né? Nós podemos também usar algumas expressões para ampliar o nosso vocabulário e falar justamente assim, ó. Quando vamos falar sobre o bairro onde nós crescemos, né? I grew up in a wealthy neighborhood. Neighborhood. Quer dizer vizinhança, né? Bairro, né? I grew up in a wealthy neighborhood. I grew up in a wealthy neighborhood. I grew up in a wealthy neighborhood. Olha, eu cresci em um bairro relativamente, né, nobre, né? Então, nesse caso, wealth vai trabalhar com a ideia de nobreza, né? Um patamar um pouquinho maior, né? Então, nesse contexto, nós temos o quê? I grew up in a wealthy neighborhood. Aí eu coloquei entre parênteses essa palavra aqui, ó, relatively, porque quer dizer relativamente. Algumas pessoas podem enxergar que era um patamar um pouquinho mais alto, um padrão mais alto, mas outros não acharam nem tanto. Mas nós não temos também só, nós temos outro adjetivo para encaixar aqui. Nós temos o poor. I grew up in a relatively poor neighborhood. I grew up in a relatively poor neighborhood. Ou seja, eu cresci relativamente em um bairro pobre, né? Eu cresci num bairro relativamente pobre, né?
relativamente simples. Aí você pode falar o quê? Sobre a questão da religião, da família. Você pode dizer o quê? I grew up in a very Catholic family. I grew up in a very Catholic family. Olha, novamente nós temos a questão do TH. E desse TH, nesse caso, ele é pronunciado com som de, que é a linguinha entre os dentes, beleza? Porém, é comum as pessoas substituírem esse som por um som de T. Então, I grew up in a very Catholic family. Catholic family. Mesmo porque viraria um trava-língua de acordo com a velocidade, de acordo com o que você está falando. Então, para não se prender muito, se você pronunciar Catholic family, não está errado, gente. Certo? Aprenda a fixar esses macetezinhos que o inglês tem. Então, I grew up in a very Catholic family. Então, não se prenda a pronunciar 100% correto. Alright? I grew up in a very Catholic family. No problem. Você pode falar sobre a origem da família, se ela era simples ou se a família era rica, né? I come from a poor family. I come from a relatively poor family. I come from a relatively poor family. Ou, se for o caso de vocês, I come from a relatively wealth family. I come from a wealth family. Olha, eu vim de uma família rica, graças a Deus, né? E aí você pode falar sobre seus pais, né? Até mesmo do início da vida a dois deles, né? Você pode usar o quê? My parents were pretty well off. Perdão. Repetindo, corrigindo. My parents were pretty well off. 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 Olha, meus pais eram bem de vida, sabe? Tem condições financeiras interessantes. Mas se esse não foi o caso, nós podemos usar o que? We never had it easy. We never had it easy. We never had it easy. Is easy. Is easy. Então, we never had it easy. Ou seja, olha, não foi muito fácil. Viu? Nós nunca tivemos nada fácil. Ou podemos usar algumas formas um pouquinho mais abrasileiradas de falar sobre nossa vida, né? Nossas batalhas diárias, né? Então nós podemos falar o quê? We always had to struggle. 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 Olha, nós tivemos que batalhar muito. Nós tivemos que batalhar muito mesmo. Você pode falar sobre a questão de life was hard for us. 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 A vida foi muito dura conosco, né? A vida foi muito dura conosco. Então, life was hard for us. E aí você pode falar sobre o seu momento escolar, né? Se você foi I was a good student. I was a good student. I was a good student. Eu fui um bom aluno, né? Eu era um aluno bom, né? Do nível bom para excelente, né? I was a good student. I was a good I was a good student. I was a good student. Ou, se você foi como a maioria dos nossos amigos, né? I didn't do very well in school.
I didn't do very well in school. I didn't do very well in school. I didn't do very well in school. I didn't do very well in school. Olha, não fui muito bem na escola, sabe? Eu não era daqueles bons alunos, não. Eu era regular. Ou você pode falar sobre a hora recreativa, né? Aquilo que você fazia depois da escola. Então, nesse caso, você pode dizer after school, I used to. No meu caso, né? Eu gostava muito de fazer isso. After school, I used to play soccer. After school, I used to play soccer. After school, I used to play soccer. Ou seja, olha, depois da escola eu costumava jogar bola. Que era meu interesse maior era acabar a aula para ir jogar bola. Eu acredito que a maioria foi assim também. Então, nós tínhamos os nossos alunos, né, os nossos amigos também encrenqueiros, né, que facilmente pode dizer o quê? I was always getting into trouble. I was always getting into trouble. I was always getting into trouble. Ou seja, olha, eu era um cara muito encrenqueiro, né? Eu me metia muito em problemas, né? I was always getting into trouble. Ou, se você era um bom menino, né? Um bom rapaz ou uma boa moça, você poderia dizer I was a good boy. I was a good girl. I was a good boy ou I was a good girl. Girl. Next, let's go. Agora nós temos falando sobre algumas coisinhas a mais. Então, quando a gente começa a falar sobre nossa família, né? Sempre vai cada um para o seu lado e falar sobre suas particularidades. Nesse caso, eu posso citar o quê? My father left my mother when I was young. My father left my mother when I was young. Olha, meu pai abandonou minha mãe quando eu era jovem, né? Então, nesse caso aí, né, eu cresci praticamente sem a presença do meu pai. Aí você pode falar também, I was raised by my mother or my father. I was raised by my mother, que é o mais comum, né? Eu fui criado pela minha mãe, mas há casos também que você pode dizer o quê? I was raised by my father. Olha, eu fui criado pelo meu pai, alright? Mesmo porque a maioria desses casos tem esse problema aqui, ó. My parents are divorced. My parents are divorced. My parents are divorced. My parents are divorced. Ou seja, meus pais estão separados, né? São separados, né? Nesse contexto. E aí você pode encaixar algumas frases para que mostre, no caso, que você evoluiu como ser humano, por exemplo, né? Então você pode dizer o quê? I think I take after my father. I think I take after. Take after. Vocês sabem o que é take after? É no sentido de puxar, né? Retirar, né? Esse quesito aí, né? Puxar algo bom, digamos assim, né? I think I take after my father. Eu acho que eu puxei a meu pai. Ou você poderia facilmente dizer I think I take after my mother. I think I take after my mother. Eu acho que eu puxei a minha mãe nesse contexto. E aí você pode falar sobre sua vida acadêmica, né? Aí você pode usar o quê? I studied at University of São Paulo. I studied at University of São Paulo. I studied at the University of São Paulo. I studied at University of São Paulo. I studied at University of São Paulo. Ou
você pode usar. Essa é a forma mais britânica. Essa é uma forma mais americana, certo? Mas ela serve para usar. Eu prefiro essa aqui, mas há quem use muito essa. Então você vai dizer o que? I majored in economics. I majored in economics. I majored in economics. Eu me formei em economia. Ou você pode dizer I graduated in economics. I graduated in economics. I graduated in economics. Ou seja, eu me graduei, né, em economia, né, nesse quesito, né? Quando você vai falar sobre alguns cursos, algumas aulas que você pegou além da faculdade, você pode usar essa expressão. I also took classes in. I also took classes in. I also took classes in. Né? Eu também fiz cursos de, ou fiz cursos em, né? E aí você pode falar sobre sua vida logo após a faculdade, né? After college, né? Depois da faculdade, né? A gente tem duas opções aqui, né? Nós temos a palavra university e nós temos o college. Por que é usado diferentes assim? Quando a gente fala de university, é uma coisa mais ampla, né? Um lugar onde tem mais variedade, né? Quando a gente fala de college, a gente está falando de um lugar um pouquinho mais remido, em que tem menos opções, mas não deixa de ser diferente, não deixa de ser um aspecto similar. Alright? Let's go. After college, I got my own place. After college, I got my own place. After college, I got my own place. Né? Olha, depois da faculdade eu fui morar sozinho, né? Eu fui ter o meu próprio lugar, né? O meu lugar sozinho, né? Quem nunca sonhou em morar sozinho, né? A gente passa a vida toda sonhando, né, com esse momento de morar sozinho, mas quando começa a chegar as contas e os boletos, a gente simplesmente quer voltar a morar com os nossos pais, né? Let's go, boys and girls. I moved out of my parents' house when I was 25 years old. Olha que frase interessante, né? I moved out of my parents' house when I was 25 years old. I moved out of my parents' house when I was 25 years old. Ou seja, olha, eu me mudei, né? Eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha 25 anos. Ou seja, passei 25 anos dando prejuízo, né, aos meus pais. Então, I moved out of my parents' house when I was 25 years old. I moved out of my parents' house when I was 25 years old. Ou você pode já acrescentando, né, caso já tenha acontecido isso, né? I met my wife, ou I met my husband while I was. I met my wife while I was. Olha, eu encontrei, né, eu conheci meu marido, né, quando eu encontrei, né, minha esposa quando eu. Então você pode usar, né? Wife, no caso vai ser esposa, e husband, marido, certo? Esse while é no sentido de quando, enquanto, durante, certo? Aí você poderia, por exemplo, facilmente falar aqui, ó. I met my wife while I was in a college. Né? Eu encontrei minha esposa quando estava na faculdade, que é muito fácil de acontecer isso na vida das pessoas, né? Let's go, boys. Next. A gente pode usar a célebre frase, né? E quando a gente realmente chega a esse ponto, né? I'm married. I'm married. I'm married. Olha, eu estou casado, né? Eu sou casada. I'm married, né? E aí é a frase que você diz, pronto, agora eu estou no bem-vindo à vida adulta, né? Nesse caso. Let's go. Aí você pode falar sobre a questão de ter crianças, né? Aí você pode falar o quê? I have a 2 years old son, ou I have
A 2 years old daughter. Então, a pronúncia da palavrinha, né, de filha quer dizer daughter. Daughter. Já expliquei anteriormente em outros vídeos falando sobre daughter. Daughter. Mas isso não há problema, porque os britânicos têm a mania de pronunciar letra por letra, ter todos os fonemas de uma palavra sendo falados, né, pronunciados corretamente. Já os americanos, eles encurtam mais algumas palavras, modificam alguns fonemas. Então, nesse contexto, eles vão usar muito daughter. Daughter. Então, I have a 2-year-old daughter. Olha, eu tenho uma filha de 2 anos, né? E, no caso, se fosse um menino, né, seria son. Son. Se você tiver, no caso, mais de um, você já não vai falar a questão da idade, e sim a quantidade de filhos. I have 2 children. I have 2 children. A gente fala, no caso, children, quando é o plural de crianças. E aí, quando a gente vai falar, no caso, singular, a gente não vai falar com esse R-N no final. A gente fala child. Child. Então, o singular é child e o plural é children. Children. Aí, para algumas pessoas que já tiveram esse tipo de vida, né? Eu nunca tive isso, mas há quem tenha, né? Então, I have 2 children. I never married. I have 2 children. I never married. Olha, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhos, mas eu nunca fui casado. É interessante, né? Bom, let's go. Aí você pode falar uma frase usando aqui o present perfect, que é para mostrar assim, olha, a vida toda fui sozinho, nunca fui casado. Então, I've never been married. I've never been married. I've never been married. É, né? Eu nunca fui casado. I've never been married. I've never been married. Ou você colocar a culpa no destino, né? Quando você não quer admitir que você tem uma culpa nisso, você vai falar o quê? I just haven't found the right person yet. 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 Olha, eu ainda não encontrei a pessoa certa, sabe? Enquanto isso, vou me divertindo com as pessoas erradas. A quem use isso, né, como argumento, né? Então, I just haven't found the right person yet. I just haven't found the right person yet. Você pode também falar sobre I've been married twice. I've been married twice, né? Há casos assim, né? A pessoa casou 2 vezes, né? Olha, já fui casado 2 vezes. Ou você pode falar que foi casado mais de uma vez, né? Mas no caso, mais de 2 vezes, como poderia ser I've been married 3 times. 3 times. 3, número 3, e times de vezes. Então, I've been married 3 times. Há quem já tenha sido casado mais de 3 vezes. Então, é só você substituir o número, né? Então, I've been married 4 times. I've been married 5 times. Alright? E agora nós podemos iniciar falando sobre... finalizar falando sobre a questão dos nossos primeiros empregos, né? Sempre são os mais marcantes, né? Então, I got my first job when I was 21 years old. I got my first job when I was 21 years old. A realidade aqui não é condizente com a nossa brasileira, né? Mas muitas vezes a gente inicia os nossos primeiros empregos antes mesmo de completar os 18 anos. Nesse contexto, você pode facilmente substituir o quê? O numeral que está entre parênteses, porque esse contexto aí é para você mostrar que você tem o domínio da fala. Então você vai usar o que? A expressão got my first. Got my first, ou seja, consegui, né? Peguei o meu primeiro emprego, né? Tenho o meu primeiro emprego em mãos. Então, I got my first job when I was 21 years old. I got my first job when I was 21 years old. Olha, eu consegui meu primeiro emprego aos 21 anos de idade.
né? No meu caso, né? I got my first job when I was 15 years old, né? Eu consegui meu primeiro emprego com 15 anos de idade. E aqui nós temos a questão de onde foi que você trabalhou e como foi que você trabalhou, né? Nesse caso, você poderia facilmente falar I was a secretary at ABC Ltda. I was a secretary at ABC Ltda. Então, I was a secretary at ABC Ltda. Ou seja, eu fui uma secretária, né? Eu fui um secretário na ABC Limitada. I was a secretary at ABC Ltda. So guys, that is all folks. See you next class. Então, novamente eu peço que se você puder, gentilmente, curta nossos vídeos, comente, tire suas dúvidas, fale suas críticas, não guarde, certo? Então a gente quer muito saber do seu feedback, o que vocês têm achado. Essa 11ª aula foi um pouquinho mais puxada. Se você puder assistir mais de uma vez, é uma dica excelente para vocês. Se puder, vá pausando, vá repetindo sempre que eu pronunciar as frases, vá anotando em seu caderninho. Nunca deixe de anotar as dicas e vá sempre repetindo as pronúncias. É uma maneira excelente de fixar o conteúdo em sua mente. Então, see you guys next class. See you tomorrow.